eu sou a pastora Eunice, da igreja MSBN Boston. Estou aqui com o nosso primeiro episódio Coroadas Cast. E você seja muito bem-vindo aí do outro lado. Nós estamos aqui para falar sobre fé, esperança, amor e milagres. E nesse primeiro episódio, eu quero trazer aqui um grande milagre que nós alcançamos através da vida da minha filha e através da vida do meu netinho Zion. E para melhor ainda, ela está aqui conosco, né, nossa primeira convidada, que é a nossa filha Thaís Moura, minha filha do meio, e eu vivi com ela este milagre, mas eu gostaria agora que ela narrasse essa história para nós, para que todos vocês e juntamente comigo nós possamos reviver esse milagre. Olá, Amém. Thaís. Foi um prazer estar aqui, um prazer estar aí com vocês. Eu espero que bastante vidas sejam alcançadas e que Jesus possa mover, assim como moveu nossos corações, que Ele possa mover na vida deles também. Amém, né. E que você que está aí nos ouvindo possa compartilhar, para que outras pessoas possam estar assistindo. Você deixa aí o seu like, para que nós possamos, né, alcançar mais vidas, para que nós possamos alcançar mais almas para o Senhor. Thaís, comece aí contando para nós sobre a sua gestação. Minha gestação foi dentro do normal, foi pelos conformes foi dentro do normal. Mais para o final da gestação, nos últimos testes, eles notaram que o Zion, que é o meu segundo filho já, a primeira gestação da Sophie foi normal, mas o do Zion eles notaram que ele estava tendo algumas arritmias já logo na minha barriga, nos últimos exames. Mas eles não fizeram nada, disseram que estava tudo bem, que todo mundo tem arritmia, todo mundo tem alguns batimentos extras, então eles não se preocuparam com aquilo. Eles pediram para repetir esses exames, repetir umas 3, 4 vezes, que o nome desse exame é stress test, e eles repetiram esses exames algumas vezes, mas todos os exames mostrava isso, mas eles deixaram de lado dizendo que estava normal. Mas até aí, até então, tudo bem, foi uma gestação mais tranquila, fora isso, coisa de grávida normal mesmo, enjoo, passar mal e tal, mas fora isso nada de que teve grande risco, nada disso. Então, e nós não esperávamos, né, que logo após o nascimento do Zion, a gente fosse passar aí por uma turbulência, a qual nós passamos, e eu vou deixar para a Thaís, né, estar contando o que aconteceu com o Zion. Na verdade, já logo no parto, né, já foi assim, já tivemos ali, já vivemos milagre, porque como o Zion era a segunda gestação e minha primeira gestação da Sophie foi cesárea, então consequentemente o do Zion seria também. Mas essa médica, ela ficou prorrogando até o último minuto e falando: "Não, vamos tentar, vamos ver até o final e tal". Eu já saí de casa com bastante dor, mas eu não tinha dilatação nenhuma, era zero. Mas eu não sentia muito as dores de contração, eu já sentia uma dor mais aguda mesmo, uma dor de que algo errado estava acontecendo. Nós fomos para o hospital, eles disseram que não tinha dilatação e que estava tudo certo, então eles mandaram para casa de novo, a gente veio para casa, mas aí a gente ficou o quê? Umas 2 horas no máximo em casa de novo. E resolvemos voltar, porque eu já estava, assim, com dores insuportáveis, que não era contração. As dores de contração eu não sentia, eu sentia era mais uma dor diferente mesmo. E eu voltei para o hospital e essa médica que estava lá de plantão, porque não era o hospital que eu tinha feito o pré-natal. Onde eu tinha feito o pré-natal é onde eu morava. E eu não estava lá, porque foi no Natal, né, foi no dia 26 de dezembro, então eu não estava, eu tinha passado a noite aqui, então eu estava aqui em Boston. E onde eu moro era em Swansea, então não estava com a minha médica. E essa médica quis ficar prorrogando esse momento aí, pra ver se conseguia, ela falou assim: "Vamos tentar esperar ter contração", estava mostrando lá que eu estava tendo, mas esperar ter dilatação. E aí foram algumas horas e foi só piorando e eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque estava com uma dor que não era explicável. Já a Sophie, ela também já tinha acontecido, né, de que ela os batimentos da Sophie parou, por isso que eu precisei passar por uma cesárea, porque ela teve um estresse, então os batimentos dela pararam, eles tiveram que me abrir na correria para poder tirar ela.
E o Zion foi praticamente a mesma coisa. Quando eles viram que realmente eu não estava tendo dilatação e o Zion começou a passar por um estresse grande, e eu falei: "Eu já não aguento mais essa dor, porque não tá normal". E eles me abriram. Quando abriram, viu que ele já tinha engolido o mecônio já. Então, assim, foi bem às pressas mesmo. E no parto, eu não sabia o que estava acontecendo, isso mais você que me falou, porque nem os médicos ali me falaram, que eu tive uma grande hemorragia. Eles me falaram que eu tive uma hemorragia, mas não me explicaram como é que era. E do jeito que até você pode contar melhor, porque eu não vivi isso, mas eu ouvi de você. Eu só vivi quando eu já estava assim desfalecendo, não sabia mais o que estava acontecendo, né? Sim, eu me recordo que eu estava vendo a cena, não queria passar para você, porque você já estava ali naquelas condições de sofrimento. Quando eles tiraram o Zion também nasceu precisando de ajuda para respirar, e eu vi que você estava tendo aquela hemorragia, mas o que me sustentou e que me deu esperança que ia acabar tudo bem, foi que eu creio em um Deus de milagres. E eu me apeguei com aquele versículo em Isaías 43:13 que diz assim: "Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Operando Deus, quem impedirá?". Então aí eu afirmei minha fé mais e mais, e eu tinha certeza que tudo ia acabar bem. Como que você notou, assim, essa hemorragia? Porque até então eu não tinha notado, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achei estranho porque ela disse que quando ele nascesse, ela iria baixar, o pano que cobre, para eu poder ver o nascimento realmente do Zion, e isso não aconteceu. Mas aconteceu de que eu senti que eu realmente estava, assim, desfalecendo, eu estava muito comecei a passar muito mal, só tremia o meu corpo todo, eu comecei a ficar bem fraca no a única coisa que eu senti, assim, começou a me dar um cansaço, mas, assim, uma coisa de sono mesmo, de fraqueza. Não sei como aconteceu essa hemorragia. Como você notou que o negócio começou a ficar grave? Eu notei, porque também as enfermeiras que pegaram o Zion começou a fazer os movimentos para que ele começassem a chorar, e eu vi que estavam também as enfermeiras correndo para te acudir, atrás daqueles panos, né, não dava para você ver, mas eu via que começou a cair da mesa, né, aquela água amarela junto com sangue, começou a esvair, eu sabia que algo de errado estava acontecendo, mas eu me afirmei muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, e é através dessa fé que hoje nós podemos, né, contar aqui esse milagre para pessoas que às vezes estão atravessando aí por algumas dificuldades, que talvez não seja com o bebê, que não seja com uma gravidez, mas que seja com uma doença incurável, uma pessoa que acabou de ter uma notícia ruim de um médico, então que essa pessoa possa ter fé, que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aí tudo ficou normal, eu tive algumas reações alérgicas depois do nascimento, depois do parto, né, eles conseguiram trazer o Zion começou a respirar tranquilo, eh, ele ficou, assim, bastante sujinho por bastante tempo, mas fora isso foi bem tranquilo. Aí nós viemos pra casa depois de acho que uns 3, 4 dias, né. Não, mais aí, eu acredito que ele tinha 11 dias, mas nós não imaginava que o pior estava por vir, né, nós achávamos que a luta, o desespero Tinha sido seria ali no aquilo. parto, que nós já tínhamos vencido, viemos para casa com um bebê lindo, ele era gigante, forte, com uma semana que nós estávamos em casa, ele tinha 11 dias de vida, aconteceu o pior. Então, aí começou a nossa batalha, que durou aí praticamente uns 3 meses, né. Foi quando eu estava com, antibióticos e com remédio bastante forte por causa do que tinha acontecido e o antibiótico que eles me deram no hospital me deu uma reação alérgica, né. Então, assim, eu fiquei bem mal mesmo depois em casa, mas graças a Deus estava todo mundo aqui para ajudar. E quando eu só a gente ouviu, assim, um chorinho, "é", É. e pronto. Na verdade, eu fiquei com ele para fazer dormir, enquanto você tomou a medicação e foi dormir, e eu fiz ele dormir, coloquei no bercinho do teu lado, quando eu cheguei no meu quarto, eu já escutei ele a dar aquele gritinho e voltei para trás. Quando eu voltei para pegá-lo, eu já vi que ele estava sem vida. Eu lembro E que a
você chegou, aí a Sophie só falou: "Ah, ele tá amarelo", e ela chamou, mas eu não tive muita reação. Eu acredito que seja por causa do medicamento que eu tomei, então eu não tive muita reação, eu não na verdade, pra mim aquilo ali é como se não tivesse acontecendo, assim, eu me lembro de como foi, mas eu não tive reação. Tanto que quando eu consegui, bem lúcida, ligar pra ambulância, você falou: "Thaís, liga, já liga, vai ligando, porque já acabou". E eu a única coisa que eu vi foi: "É". Ele não falou mais nada, como se, assim, se o último suspiro tinha dado mesmo, assim. É, ele ali quando eu peguei ele, eu já vi que realmente Eu lembro que você ele balançava ele, assim, porque ele estava é, muito mole, você balançava pra ver se ele voltava, é, e ele ele não não voltava. voltava, e nós já começamos você começou a ligar, e eu me recordo que no período que você estava ligando, eu já estava Clamando. clamando a Deus, andando por meio da sala, chacoalhando ele, pedindo um milagre. Eu mesmo já comecei a rever, o que nós tínhamos passado no parto, e também eu já comecei a pedir a Deus, ali um retorno de vida, porque eu sabia que ele já não estava mais, né, ali entre nós, até quando chegou o policial, antes da ambulância, veio um policial, estava muita neve, que era dezembro, aqui cai muita neve, e dificultou um pouco da ambulância chegar, mas eu me recordo que o policial, quando chegou, tirou ele dos nossos braços, né, que chegou a ambulância, o próprio policial olhou para o motorista da ambulância e falou: "Ele não está mais entre nós", né, que não precisava correr, que não precisava fazer mais nada. Nisso a Débora já tinha descido também, né, da casa dela, e nós começamos uma adoração a Deus, e eles ficaram sem entender, né, e eu lembro que a Débora foi mediante aquela neve toda, e ela colocou as 2 mãos na ambulância e pedia para Deus fazer o que tinha feito com Lázaro, que ressuscitasse e que devolvesse a vida para o Na Zaio. verdade ela gritava Ela bastante, né. gritava, daí as pessoas da ambulância sem entender, né, porque, né, a gente nessa adoração, nesse clamor, nesse desespero, mas nós tínhamos uma fé em Deus. E para o policial ele dizia: "Não, não há o que fazer, ele já não está entre nós", mas nós falava: "Se Deus quiser, ele volta entre nós". E essa fé que nós temos, eu louvo a Deus, né, minha família é uma família de fé, e uma família que vive milagres. Na verdade, nós vivemos milagres, esse não é o primeiro, já vivemos outros milagres, né, mas eu lembro que o motorista da ambulância, junto com o pessoal que estava na ambulância, falou: "Vamos tentar então reanimar, reviver essa criança", e levaram ele para dentro da ambulância e É deram o que enquanto choque. o policial estava ali na sala, eu ainda estava no telefone com a pessoa que estava me ajudando. Eu acredito até que por eu estar sobre esse efeito do remédio, foi algo, assim, bem de Deus mesmo, porque enquanto o policial estava com o Zion, ele deitou o Zion ali no sofá que tinha, eu comecei a passar a mão, assim, no peito e tentar fazer uma massagem cardíaca e tal, e ele: "Não, não, pode deixar". Ele não deixava eu fazer nada. Então, quando o pessoal da ambulância chegou, eu acredito porque eu fiquei muito lúcida. Eu não chorei nem nada, eu não me desesperei ali naquele momento. Para mim era como se realmente não tivesse passando por essa gravidade total. Mas quando o pessoal chegou, eu não sei se Deus acabou levando eles para levarem ele para dentro da ambulância, porque ali aquele policial é totalmente incrédulo, acredito eu, né. Ele já não fazia mais, assim. E até então para mim não tinha caído a ficha da gravidade. Eu lembro que o Sérgio desceu e o Sérgio estava com o pai do Zion e aí você falou assim: "Thaís, você vai com eles?" Ele falou: "Olha, na ambulância não vai poder ir ninguém", porque eles estavam mesmo, eles fecharam a porta da ambulância, ficaram lá dentro com o Zion, e aí que começou. Então realmente esse período que o Zion ficou de 25 minutos morto, foi realmente 25 minutos morto, sem nenhuma ajuda respiratória. Quando eu tentava fazer massagem cardíaca, o policial ele O já nem deixava. policial, ele tinha que ver esse milagre junto com nós, tanto é que depois eles foram procurar no hospital para saber o que tinha acontecido com aquela criança, e eles tiveram aí a notícia de que a criança viveu, né. Então eu acredito que eles tinham que viver aquilo, Tinha. eles tinham que ver aquilo. Então você dizer: "Ah, eu quero contar milagres", mas é difícil quem quer viver o processo até chega o milagre.
né. Foram 25 minutos morto sem ajuda, mas no total, no report que a gente tem do hospital, foram 45 minutos, de parada cardíaca, porque foram 25 minutos sem ajuda nenhuma, e depois quando eles já chegaram em que começaram a massagem cardíaca, ele não significa que ele voltou, ele não voltou. Mas eles com a massagem cardíaca, aquilo ali eles conseguiram manter, talvez, o Zion ali por algum tempo, também não sei explicar, assim, medicalmente, como foi isso, mas quando eles trouxeram o Zion eles têm que levar para o hospital mais perto, eles levaram para aqui de Everett, e ali, enquanto eles estavam fazendo isso na ambulância, chegou uma equipe médica do hospital onde o Boston ficou. A equipe médica foi até eles, muito rápido. Quando o Sérgio chegou com o Júnior, me lembro que daí eu não fui pro hospital, mas o Sérgio me ligou o vídeo, a gente tem gravado isso, ele gravou a tela do celular dele, eu falando com a médica que veio do Boston Children ali, e eu falando. E ali que caiu a minha ficha. E o Sérgio passou eu estava no telefone com ela, ele passou o telefone para essa médica que veio, que é especializada, e que é ali onde eles conseguiram entubar, porque o hospital daqui não estava conseguindo entubar, eles não tinham nada de recém-nascido, porque era um recém-nascido, ele tinha 13 dias de vida. E e eles trouxeram os equipamentos para entubar o Zion. E aí essa médica já falou para mim, muito fria, ela falou assim: "Olha, nós conseguimos entubar ele, mas se ele sobreviver, ele vai ficar cheio de sequela, ele vai vegetar, se ele sobreviver, porque ficou muito tempo sem nada. Mas assim, naquele momento que caiu a ficha, eu lembro que a gente já estava lá em cima na casa da Débora, eu lembro da Débora, ela se ajoelhando, colocando as mãos na ambulância e gritando mais assim: "Senhor, o que o senhor fez com Lázaro, eu acredito que o senhor vai fazer com meu sobrinho". E estava toda a família junto, e aí assim que eu desliguei o telefone com ela, eu lembro que eu falei pra vocês: "Olha, ela falou que se ele sobreviver, ele vai vegetar", porque foi muito tempo. Mas, como você disse, a gente crê em um Deus de milagres, né. E naquilo ali, ele foi transferido de ambulância, bastante corrido para o hospital de Boston, que ali o processo maior começou, porque esse foi só o primeiro milagre, né. Se nós não sabíamos que ia passar mais 3 meses e meio dentro de um hospital, e o que mais, assim, machucava a gente é que eles chamavam nós para se despedir do Zion praticamente todos os dias. "Ah, vocês podem entrar lá no UTI e despedir, porque ele não vai mais do que 2 horas, ele não vai mais do que 1 hora". E eu sempre falava para você que se fosse para ele viver, ele ia viver sem sequelas, porque eu creio num Deus de milagre, num Deus que não faz nada pela metade, mas que ele ia devolver o Zion para nós. Perfeito, perfeito. Eu me lembro de um dia que nós chegamos na UTI, e a enfermeira falou para mim: "Ele está chorando", eu falei: "Não, ele está quietinho". Ela falou: "É porque ele não tem som de voz". Ele nunca vai falar, mas olha para você ver, está correndo lágrima dos olhos dele. Eu olhei, realmente estava escorrendo lágrimas, mas ele estava em silêncio, porque eles haviam cortado, as cordas vocais dele na emergência. Então a médica falou: "Ele nunca vai falar, nunca vai ter som de voz". E naquele momento eu lembro que você falou: "Mãe, você é uma pastora, você tem poder, você pode ungir meu filho". E eu comecei a ungir a garganta do Zaio e ministrar sobre a vida do Zaio, que se fosse para ele viver, que ele vivesse sem sequelas. E antes de nós sairmos de dentro daquela UTI, que vencia o horário de saída, o Zion começou a resmungar, e o Zion começou a chorar com som de voz. Então, se tem alguém assistindo aí precisando de um milagre, eu estou aqui diante de você para te dizer que existe um Deus que faz milagre. E eu pude viver isso. Eu pude ver o meu netinho, que estava chorando sem som, a passar a ter som. Obrigada. E ele começou a chorar, e ali nós estamos só começando a viver os milagres mesmo de Deus, né. Em uma das vezes que, eu lembro quando eles porque demorou bastante tempo para eles descobrirem o que tinha levado o Zion a ter isso, porque é uma doença muito, muito rara. O médico que descobriu isso, ele já é chief ali da cardiologia, de eletrofisiologia, na verdade,
do Boston Children's há 40 anos. E o Zion é a quinta criança com essa doença. Porque realmente as crianças não sobrevivem para poder passar por esse processo. E ele falou assim: olha, a gente vai fazer uma cirurgia agora. E eu acredito, né, que é isso que ele tem, a gente vai fazer essa cirurgia, se ele sobreviver, a gente vai dar continuidade. E eu lembro que com toda, assim, a calma do mundo, eu falei assim pra ele: "Eu tenho certeza que não vai ser você que vai fazer essa cirurgia. É Deus que vai usar as suas mãos, que vai operar no meu filho e ele vai viver". Então eles viam aquilo, a fé que a gente tinha de todas as vezes que a gente entrava no UTI, a fé que a gente tinha, e a gente não entrava orando pelo Zion. A gente levantava, a gente já Nós entrava naquele hospital, orávamos a gente intercedia por todas as todas crianças, as crianças. Eu creio que foi um pelos tempo de pais. Deus para nós podermos abençoar aquele local. Nós ficamos 3 meses e meio dentro daquele hospital e todos os quartos do corredor por onde nós passávamos, nós ministravam o poder de Deus sobre a vida daquelas crianças. Então Deus tem o seu trabalhar, tem a sua maneira, de agir, né. Nós vivemos esse processo para poder viver o milagre que hoje nós vivemos, que tá aí o Zion com 3 anos, né, e fala, corre, canta, prega, ele já ministra, então Glória. é um milagre o poder de Deus na vida mesmo do Zion. Eles diziam que ele não ia andar, ele corre. Até no início ele andava, assim, com o pé tortinho mesmo, ele realmente tinha um pé torto e isso, assim, foi um milagre muito grande, porque não dá pra ver nada, ele não tem nada no pé. Então, eles falaram que não ia andar, ele anda, ele corre, falaram que ele realmente não iria falar. Eu tenho o Falaram que ele não vídeo. ia comer, Ah, colocaram é uma verdade, ele ficou sonda com uma sonda nele, uma bastante tempo. sonda por 6 meses, mas nós sempre ministrava ali na vida do Zion que ele ia comer pela boca, assim, e hoje o Zion come até demais, né, E, falaram que ele não ia andar, que não ia comer, que não ia falar, e eu tenho o vídeo que a médica também eu gravei ela falando que as cordas vocais dele, como tinha sido cortada, ele não ia falar, e depois ela veio: "Olha, eu vi isso cortado, e agora tá inteira". Falei: "Bom, eu sei o porquê, né, porque eu acredito em milagres, então eu sei que foi um milagre". E graças a Deus hoje a gente tem aí um menino bastante saudável, ele ainda não ele tem o diagnóstico, né, ele tem esse diagnóstico de que o nome eu nem sei se existe esse nome, esse nome dessa doença em português, mas seria ritmo caótico do coração, porque é chaotic atrial rhythm, então eu não sei nem como fala isso em português, mas para uma criança que ficou por 2 semanas numa máquina fazendo o papel do coração dele, que era a ECMO machine, ele ficou nessa máquina por 2 semanas, porque o coração dele não funcionava, e para poder levar, o sangue mesmo para os outros órgãos e tudo mais, e que a gente se despediu dele por várias vezes, a gente viu ali o Zion morto e uma máquina funcionando por ele, e hoje ele tá ali todo saudável e brincando e correndo igual você, né, na igreja, isso aí é um grande milagre, mas sempre para honra e glória, mas Deus, assim, ele não trabalhou só no Zion, ele trabalhou em você, eu tenho certeza, mas Deus trabalhou trabalhou nas em mim. nossas vidas, trabalhou na sua vida, trabalhou na minha, trabalhou na vida daqueles médicos que não Verdade. acreditavam em Deus, e eles viram o O nosso médico do Zion até milagre. hoje, né, a última consulta eu falei pra ele: "Você explica o porquê que o Zion não tem sequela?" E ele fala assim, ele tinha uma consulta antes, que isso foi há 6 meses atrás, ele falou assim: "Eu preciso se que você me dê autorização para estudar o Zion, porque a gente quer saber o porquê que uma criança ficou 45 minutos sem batimento, sem oxigênio e essa criança não tem sequela". Milagres não se explica, né, Verdade, milagre só vivendo, não, mas é aquele a gente só tem que vivendo. não é todo mundo que tá, né, pronto para poder viver, assim, um milagre tão grande na vida igual nós vivemos. Viver o Mas processo. o bom que a gente conseguiu através disso, é trazer paz para naquele hospital, para as famílias, para os médicos, e hoje em dia o médico Zion ele acredita em milagre, porque até hoje eles não conseguiram encontrar o porquê. O Zion não teve sequela, ele não ficou com nenhuma sequela. Então, hoje em dia ele acredita, e ele sabe, não tem outra explicação, acredito que seja realmente, igual diz você, um milagre. Mas foi Deus muito trabalhando também na minha vida, porque eu fui a pessoa que mais foi transformada nesse processo. Eu fui uma pessoa que realmente teve uma mudança, né, uma mudança de vida, porque viver isso tudo e estar aqui para contar, eu acredito que não é todo mundo que conseguiria, né. Verdade, verdade. E nós só temos a agradecer, a palavra que temos é gratidão.
gratidão ao nosso Deus, porque Ele não nos desamparou em nenhum segundo das nossas vidas. Todo o tempo Ele esteve ao nosso lado, continua ao nosso lado, e eu desafio você que está vivendo esse processo em busca de um milagre a se apegar com esse Deus, para que você alcance este milagre. Grava aí na sua mente, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem pode dizer isso? Só a pessoa que tem o poder em suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus quer operar na sua vida, nada vai impedir. Basta a sua fé estar em ação. Porque para Deus operar em nossas vidas, milagre, nós temos que nos conectar com Ele através de quê? Através da nossa fé. Através da nossa esperança. O que é esperança? Esperança é você acreditar numa coisa que você não está vendo acontecer, mas que vai acontecer. Essa é a nossa esperança. Por quê? Porque nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Jesus que morreu, sim. Mas se você chegar ali em Israel, você vai encontrar a sepultura dele vazia. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos. É esse o Deus que nós pregamos. É esse o Deus que nós vivemos. É esse o Deus que transforma a vida das coroadas. Né? Quando nós reunimos mulheres improváveis, mulheres que não tinham condições de estar onde estamos, mas Deus acreditou, Deus nos levantou, Deus nos capacitou. E eu te encorajo você neste momento a viver o seu milagre. Né? Que Deus venha abençoar vocês, dá aí o seu like para nós, compartilhe. Não fique só para você, tudo que é bom a gente compartilhar, não fica vivendo só para você, mas compartilhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para as redes sociais, né? Porque às vezes uma coisa ruim, as pessoas põem aí nas redes sociais para estragar a vida de alguém. Então, coisas boas, vamos nos unir, vamos propagar o milagre, vamos propagar o nome de Jesus, que é o nosso Salvador, e que Ele voltará. Ele voltará, Ele vai voltar para nos buscar. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós dependemos do milagre dele. Amém? Deus te abençoe. Aguarde aí o nosso próximo episódio da Coroadas Cast. E eu quero agradecer aqui a minha filha Thaís, né, que tão bondosamente aceitou o nosso convite de estar aqui compartilhando com vocês esse milagre. Deus te abençoe, Thaís. Continue cuidando de você, dos seus filhos, da sua vida. Você é um exemplo de mãe, de cristã, e nós podemos viver junto isso daí. Gente, até o nosso próximo episódio. Deus te abençoe. Amém.